Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o seu podcast Hora de Voar. Esse podcast leva esse nome não só pela nossa paixão em voar com drones, mas é porque chegou e, aliás, já passou da hora da gente voar na vida, da gente voar nos negócios. É hora de prosperar. Toda terça-feira eu trago aqui sempre um convidado ou uma convidada mais do que especial para a gente falar sobre isso. Tudo que a gente quiser. Deu vontade, a gente fala aqui. E como não poderia de ser mais uma terça-feira especial, eu trouxe sim um convidado especial. Senhoras e senhores, eu quero apresentar para vocês hoje meu amigo Haroldo Nogueira. Seja muito bem-vindo, Haroldo. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço aí por parar a agenda aí, sei que a agenda é cheia. Se você não sabe, você vai conhecer bastante hoje aqui desse meu amigo. E ó, temos histórias boas. E afinal é isso que a gente gosta. Boas histórias, bater um papo. Bastante. E tá preparado? Vambora. Então vambora, então vamos começar. Gente, Haroldo, ele é um homem da fotografia e tem muita história boa para contar pra gente. Só para você ter noção, alguns dias atrás ele estava no topo do mundo, foi escalar o Everest. É isso mesmo? Na realidade eu fui no Base Camp, né? Certo. Porque a época que eu fui, que é novembro, é uma época que basicamente você não dá para escalar por causa do gelo, tudo, né? E eu não tenho esse preparo também. Então eu fui fazer um trekking, né, até o Base Camp, que não é fácil. Eu tenho certeza que não é fácil. Você vai me contar um pouquinho aí de como foi isso, mas isso foi recente. Foi. Eu quero puxar um pouquinho Vamos lá lá. atrás, quero entender um negócio um pouquinho mais para trás, tudo bem? Claro. Haroldo, quanto tempo de fotografia? Ixi, Ixi, 48 anos. Só isso? É. Só isso. Você lembra como que foi assim? Falou, hoje eu acordei com vontade de fotografar. Como que você começa a se envolver na fotografia, Haroldo? Bom, na realidade a fotografia veio porque eu era apaixonado por motocross, né? E aí eu não conseguia andar. Eu tive uma moto, tudo, achava que era fácil, não é fácil. Tomei um tombo e fui proibido. Minha mãe falou: vende essa porcaria aí porque não vai poder mais ir Mãe pra nunca é a favor de moto, né? não, nada. E aí eu fui pra pista para fotografar, né? Aí comecei a fotografar moto. Depois fui convidado para fotografar cavalo, que é uma coisa totalmente diferente, Totalmente. para a revista Ipos, né? E aí entrei numa revista de surf, né? Visual esportivo. E dali passei por várias revistas, Trip, Inside e tudo. E fiz 2 documentários, né? No Havaí, né? Aliás, fiz 11 documentários e 2 foram no Havaí. E aí minha vida foi mudando, virou essa aventura outdoor, né? Então a fotografia veio justamente de uma situação que eu gostava muito de fazer. E você acha que a gente consegue ter uma definição assim, ou nem dá para definir no estilo, tipo assim, você é um fotógrafo de aventura? Na realidade eu sou um fotógrafo, né? Fotógrafo. Um fotógrafo. Eu trabalhei em estúdio também, 8 anos, então eu tinha que dominar a luz do estúdio, para fazer as campanhas, entendeu? Na época Legal. a gente fazia muito jeans, depois eu fui fazer carro em estúdio, é completamente diferente do outdoor. E eu acho que eu trouxe um pouco essa luz, né? Que é a luz natural, tudo, para dentro do estúdio e vice-versa, né? E consegui fazer algumas coisas sem luz dentro do estúdio. Então é uma coisa interessante, né? E para quem não entendeu nada quando eu falei de aventura, daqui a pouco você decide se realmente é de aventura ou não. Cara, eu tenho algumas coisas aqui que eu preparei para te perguntar e tudo mais, mas eu queria começar perguntando assim para você, querendo entender quantos Rally dos Sertões você já fotografou, meu amigo? Bom, Sertões é uma coisa assim interessante de falar, porque o primeiro Sertões que eu fiz foi em 97, né? Foi uma coisa foi o primeiro de carro, né? Porque antes não era de Não, carro, era só moto. só moto. Só moto. Em 97 ele passou a ter carro também. Oficialmente foi em 97. 96 teve um, né? Mas eu não participei desse. Mas com a equipe Mitsubishi que eu fui, foi em 97. Então foi uma coisa assim, que eu também nem sabia como que era, que equipamento que eu levava. Não era digital, era filme.
Então eu consegui um Puxa, é patrocínio, né? verdade, era filme. Filme, consegui um patrocínio da Fuji, então eu levei 150 filmes. Eu ia perguntar isso agora, com quantos filmes um cara ia, um fotógrafo ia para fazer um evento desse? Não, e tinham 3 fotógrafos, eu e mais 2. Então, o Rally dos Sertões com 3 fotógrafos, né. Em 97 foi isso. E aí, essa paixão, parece aquele bichinho que morde você, eu fiquei. Aí eu fiz, 25, esse ano é o meu 25º Sertões, entendeu. 25º, 25 anos fotografando o Rally dos Sertões. Sim. Cara, que demais. Teve algum ano desse aí que foi o preferido? Olha, esse aqui foi algo assim diferente. Na realidade, todos os anos tem alguma coisa diferente, né, então Nunca é igual. nunca é igual, porque o roteiro já é diferente, você não sabe. O fotógrafo ou o cinegrafista, que tenho vários amigos, né, sempre fica naquela de não saber para onde vai também, entendeu. Então é na hora, eu Fica todo sorteio mundo assim, né? pra todo mundo. Hoje não, hoje já tem, uma empresa que é a Fotop, um grande amigo meu, né, o André Chaco, e ele consegue ter, porque ele coloca bastante fotógrafo lá dentro. Então eu não faço a fotografia pro Rally dos Sertões, eu faço os sertões, que aí eu distribuo. Distribuía antes para as revistas, jornais, né, tudo, Veja, né, naquela época que tinha, Folha de São Paulo, e aí eu distribuía, né, para os veículos de comunicação. Só que hoje eu faço o meu veículo, eu tenho um anuário off-road há 20 anos. Então eu Não é hoje, né? Hoje dá uns dias, já né? tenho os dias. E aí, esse anuário, eu, obviamente, eu coloco uma grande parte dele os sertões, entendeu? Então é uma coisa assim, você fotografar para os sertões é uma coisa, né, para a empresa, né, Hum? e você fotografar o evento em si, que é outra coisa, que acho bem melhor, porque você fica livre, né, E acaba participando um pouquinho de tudo, de né? Acaba se tudo, de envolvendo tudo. com um pouquinho de tudo, né? Exatamente. A gente está falando de uma coisa bem grande. E aí, eu participo hoje das expedições, né, eu trabalho com a Gaia Expedições. Um abraço para o Marcelo Gaia, meu amigão, e ele a gente tem oportunidade de mostrar pro expedicionário, né, um pouquinho de como é os sertões. Então a gente leva eles todos os dias em um ponto definido, né, para ver, então o pessoal, e faz aquela mescla do evento, da competição, da poeira, tudo, com a aventura, com assim, uma cachoeira, um rio, uma travessia de rio, tudo na expedição, entendeu. Então a gente faz essa mescla hoje, né, eu estou fazendo isso há 4, 5 anos com o Gaia, né, que é muito mais, prazeroso, vamos dizer assim. O trabalho é igual, você tem que ter a mesma função, né, de fazer foto, vídeo, drone, tudo, mas é mais prazeroso. Eu acho que você não corre tanto risco, porque, a gente correu muito risco, eu, os outros fotógrafos, os meus amigos que já sofreram acidente também nos sertões, em outros eventos, entendeu. E um acidente, num evento desse tipo é praticamente o Meio óbito, do né. nada, né? Do nada. Meio do nada, né? Exatamente. Não é um dos melhores locais para se Não, machucar, né? não. Já passou você por algum acidente ou graças a Deus? Ah, um pequeno só que um carro pegou, me atropelou, mas, não foi tão grave. Só estava 100 por hora, então não Uma machucou curva não muito. foi tanto, Ah, assim, nada demais. nada demais, mas a gente tem exemplo de gente que, né, o próprio um amigo nosso aí, Donizete Castilho, um abração pro Doni, é um dos principais fotógrafos dos sertões também. Ele sofreu um acidente gravíssimo, há 2 anos, entendeu, e a recuperação dele foi excelente, tá, voltou a fotografar, tudo. Poxa, que bom. Mas é uma, diria assim, quem taxa como: "Ah, é uma brincadeira", né, que não é, Então, perigosa. e uma coisa que não é brincadeira, né, E cara? é perigosa, muito perigoso. Tem que amar bastante isso, né? Tem que amar, porque você não tem horário, né, os sertões definem a sua vida, por exemplo. Depois a gente vai contar um pouco mais pra frente do que eu Tô olhando passei, irritado aqui, tá te ouvindo aqui mas irritado, viu? mas é assim, os sertões você come a hora que dá, né, dorme quando tem, e o banho é quando dá também. Então você não tem essa, então aproveita, se tem um banheiro, tem um chuveiro, toma banho. Ora.
Se é no posto, se é na casa da tiazinha, se é no supermercado, Conseguiu. toma o seu banho. Mas eu queria tanto, eu queria tanto, porque deve ser tão É. glamuroso essa vida de fotografar ali dos Isso. sertões. Sim. Ai, viver uma aventura. Nada disso, nada disso. E a gente tem assim, tem que acordar mais cedo, né, para chegar antes que os pilotos. Claro. A primeira moto larga às 7. Então, para você se posicionar num lugar bom, né, na minha época que eu estava fotografando o evento, eu tinha que sair às 4, 4h30. E tá tudo pronto já, com tudo revisado, tá preparado. Tá preparado, e aí você vai descobrindo o lugar que você quer, né. Então, porque um rally, por exemplo, você fotografa a terra, né, uma curva que faça poeira, um salto e uma água. Esses 3 Esses já são já básicos. básicos, você tem que achar isso para estar lá, né. Legal. Uma reta você não vai fazer nada, vai tirar uma foto do carro andando, uma Não reta. tem graça, seria tem em qualquer graça. lugar. Exatamente. Ah, aprende essa aí, viu? É bom isso. Poxa, e hoje, vou fazer, eu não sou muito do Rally dos Sim, Sertões, sim. eu acompanho Sim. pouquíssimo. Hoje larga carro e moto, é isso? Larga moto, Moto, larga UTV, ok, que são aqueles tipo Isso. caminhão. umas Isso. gaiolinha, né. Ah, legal, os da gaiola. Isso, larga, moto, quadriciclo, UTV e carro, né. A categoria caminhão não tem mais, né. Não tem mais? Não tem. Algum motivo especial assim? Ah. Não tava. Não, caminhão quando passava arrebentava tudo. Imagino que não devia ser feito fácil para manter Então, isso, né? Pois é, porque os Sertões tem na realidade ele tem uma um compromisso muito importante, né, com, a natureza, né. Então assim, mesmo que passe o óleo que deixa, sempre tem o pessoal que vai fazer o resgate, que vai pegar, que vai limpar, que vai ver se não quebrou a porteira, entendeu. Esse é um cuidado especial que tem, né. Porque passa por dentro de diversas propriedades aí, Sim, parte de de fazenda, fazenda, isso, fazenda. tudo, né. E tem uma segurança muito grande, porque tem várias equipes trabalhando, entendeu. É uma família muito grande, né, são 750 pessoas aproximadamente envolvidas, Caramba, que demais. E quando a gente fala dessa parte de cobertura, foto, vídeo, drone, você faz ideia de quantas pessoas há Olha, envolvidas? eu não sei, eu não fico muito, eu fico mais na parte da expedição, né, Ok. então eu não tenho muito os números, né. Mas eu sei que é muito grande, né, tem muita equipe trabalhando, né, bastante assessoria de imprensa, os próprios pilotos têm, né, o piloto da MAN lá, que é uma das principais categorias, o Lucas Moraes, que é o piloto da Red Bull, entendeu. Ele a equipe dele tem toda a estrutura de filmagem, entendeu. Já própria para aquela Própria equipe. pra equipe, Estamos né. falando de uma equipe da Red Bull, a Red Bull É. gosta É. desse tipo de esportes A radicais. equipe da MAN, né, só ele é patrocinado pela Red Bull. A Ok. equipe é MAN. Tem o Varela, né, que tem aquele Divino Fogão, que a equipe são a família, né, Varela, são os 3 filhos e o pai, e tem também a cobertura ali, um pessoal específico, né. E o Sertões tem a própria, que é a Fotop, que cuida de toda a parte de foto, né, e tem a parte de vídeo também, que é um outro departamento. Então, existem várias pessoas trabalhando nos bastidores que a gente nem, né, Não faz nem ideia. faz nem ideia, Mas né. para levar a melhor cobertura para quem Exatamente. está assistindo de casa ou de qualquer lugar hoje do planeta hoje, né. Exato. Poxa, e você tá com uma camiseta muito bacana, 2 sonhos e uma montanha, Exato. Everest. A gente Isso. eu comecei na abertura aqui já falando um pouquinho disso, mas não tem você realmente foi agora, uns dias atrás, quero que você me conte isso Sim, já, sim. mas aonde surge esse projeto, que é um livro também? Exato. Me conta mais um pouquinho disso. Minha vida nunca foi ficar parado, né, então Isso eu já percebi. eu sempre faço alguma coisa. Esse final de semana eu estava ali olhando, tá, a Fórmula 1, de repente eu parei, assim, e falei: "Nossa, deixa eu dar uma olhada num livro que eu tinha, que eu fiz". Eu fui ver a data do livro, 1998, um livro de Fórmula Indy, né, Que você fez. que eu fiz com a Souza Cruz, na época que era Hollywood, a equipe Hollywood. São quantos livros até hoje, Haroldo? 48 livros Só editados, 48 livros, editados. e entregues. Demais, cara. Assim, virou
parece que virou uma paixão eu fazer, porque o jornal a gente seguia, né, eu sou do tempo do jornal, da revista. Revista não tem mais, né, a revista que tem hoje é tudo digital, tudo, né. Jornal, você vê poucas bancas, né, que existem, tem alguma coisa aí. E banca que já nem tem revista Nem nem tem jornal mais nada. Ela tem tudo menos Exato, revista e jornal. exato. E o livro, eu em todas as minhas viagens para o exterior, eu sempre busquei o que que era uma livraria lá, o por que tinha o livro, qual o destino do livro no mundo, né. E várias opiniões, e assim, todas formam a mesma esquema, né. Não existe uma definição, porque o livro é uma obra de arte. É igual um quadro. Acredito. Você não vai pegar um livro e jogar no lixo. A revista, eu mesmo já joguei tanta revista fora, tantos jornais que tinha foto minha, eu digitalizei e joguei fora. Pra que eu vou guardar aquilo? Então o jornal vira aquela, embrulho de peixe, Pois é. né, e a revista não vira mais nada, nem para o cachorro ali, você joga fora mesmo, entendeu? O livro não. O livro que eu faço é um livro de arte, é capa dura, entendeu? Tem um tratamento, a foto fica mais viva, e você A qualidade do papel, da tinta, tudo exatamente, melhora, né, eterniza aquele momento, entendeu? Então, isso quando eu passo para os patrocinadores, eu falo: "Você está eternizando o seu nome no meu livro. Ele está entrando aqui", entendeu? E que vão para milhares de pessoas, porque quem vê o livro, quem compra o livro, na realidade, ele deixou ali em cima da mesa, quantas pessoas vão passar para olhar, para virar ali, entendeu? Então, essas pessoas que estão vendo, você já vai contabilizando, né, depois no final, que o livro eu vendi para mas pelo menos umas 50 passaram e olharam, né. viram, né. Bom, depende Exatamente. do livro, eu sou o cara que não empresta. Exatamente. Eu não impresso. Quer ver com muito cuidado se ela tá aqui. Eu Exato. tenho alguns livros, principalmente voltado à fotografia, que a gente Sim, sim. para, olha, e, cara, que são diferentes. Eu tenho coisas assim que são muito especiais pra mim. Uns ganhei de alguns amigos, Sei. e tem aqui eu não gosto nem eu tenho ciúme sim, viu. É verdade. Eu não gosto nem que ponha a mão, vai que a mão não tá limpa, já É. gordura ali, deixa aí, cuido tão bem desses materiais. Exato, exato. Porque pra mim também serve, sabe, como uma referência? Eu tenho muito prazer em olhar aquilo e falar: "Nossa, cara", sei lá, tem livro que foi foto tirada há 20 anos atrás, ou tem coisas agora mais novas. Eu ganhei recentemente um livro da DJI de fotos do mundo inteiro, só com fotos feitas com drones do mundo Sim. inteiro, tem um pouquinho de cada local do mundo. E, cara, eu tenho uns ciúmes desse livro que você não acredita. Tem lá na Frisodrone, a gente tem a tia da limpeza, né, vô, que maravilhosamente ajuda a gente lá a deixar as coisas organizadas, e toda vez que ela vai lá, eu tiro bolinho de livro que fica do meu lado ali, e não porque ela vai fazer alguma coisa, mas é para não acontecer o risco. Exatamente. Deus me livre, cai, sei lá, É. um limpa-produto, vira pro Já era. já era, não pode acontecer isso. E o livro é único, né? O livro é único. Não, tem livro que você não Não. consegue mais encontrar ele. Não Quem tem, não vende, Não. e você não vai encontrar ele, não vou conseguir. E alguns eu tenho autografado, Sim. e aquele carinho que você tem Exato. da pessoa. Exato. Falando em livro autografado, deixa eu trocar de assunto rapidinho aqui. Aham. Deixa eu mostrar aqui um livro que tá aqui, que no episódio passado já era para eu ter mostrado. Esse aqui não é um livro que tem foto, mas é um livro muito legal. Deixa eu colocar ele aqui, ó, pra gente mostrar aqui, ó. Carcará, o espião do século XXI. Eu ganhei esse livro agora, tem cerca de 2 semanas atrás, eu fui participar da Drone Policial em Foz do Iguaçu. Pô, bem legal. Ai, demais, demais. E esse livro aqui é escrito pelo Bruno Oliveira, mais conhecido como Carcará. O Carcará, ele retrata aqui algumas operações, ele é servidor da Receita Federal, aí vive essa guerra do contrabando, e ele é um dos organizadores da Drone Policial, entregou pra gente esse livro aqui. Eu faço questão de que você conheça, leia esse livro, ele é muito legal. Se você gosta desse tipo de aventura, se você gosta aí do mundo dos drones, a verdadeira história das operações com o uso de drone espião no combate ao crime. Vou pedir pro nosso editor aqui, ó, colocar as redes sociais do Carcará aqui embaixo. Se você quiser saber mais sobre esse livro, procura se informar, bacana, e ele vai ficar aqui do meu lado hoje. Bacana. Pra gente ficar lembrando. Carcará, um grande abraço. Aliás, atrapalhei o nosso papo, mas eu quero agradecer a toda a organização da Drone Policial que me recebeu lá assim,
de uma forma maravilhosamente incrível. Participei de umas demonstrações, cara, tem um drone que eles mostraram lá, um sistema de airdrop, de soltar coisas, né? Soltando 48 bombas de gás lacrimogêneo. Uma por uma, tem essa opção. Você pode soltar uma por uma ou várias de uma vez. Eu nunca vi tanta gente de força de segurança chorando junto. Emocionante, emocionante. Gente, um grande abraço, foi muito bom estar aí com vocês. Ano que vem estamos aí de novo. E Carcará, em breve você está aqui com a gente. Voltando a falar dos livros. Voltando a falar dos livros. Você falou 48 livros. Sim. Já contando com esse que está no forno, quase saindo. Esse é o Esse é o 48º. Esse é o 20º Anuário Off-Road. Ops, quase manda embora. Exatamente. 20º Anuário Off-Road. 20º Anuário Off-Road. Não é pouco não, gente. Então eu peguei o que você falou, eu peguei o primeiro livro e o primeiro que eu fiz, abri ali, porque assim, o editor falou, me manda as fotos. Eu falei, desculpa. Não vai dar. Não tenho, meu. Vou pegar e digitalizar o livro, entendeu? Aí eu abri lá e eu lembrei uma coisa que é interessante, que o primeiro Sertões que a gente fez, não existia drone, né? E a gente fotografou de helicóptero, né? Então o helicóptero era filme e foto de helicóptero. Ele tirou a porta, falou assim, pode ir que eu vou te amarrar e você fica lá. Eu falei, amarrar? Como assim amarrar? Cara, pra quem não conhece isso, conta isso em detalhe. Como é que era foto e vídeo aéreo? Era você sem porta, o Ele coloca a porta do tranca a helicóptero. porta e você vai pendurado ali no estribo, entendeu? É aquela sensação que morri. Se o cara se soltar, se o laço soltar, você morreu, entendeu? Então você cai, né? Sabe que eu tenho uns amigos da antiga, né? Os caras contando essas histórias pra mim, eu falo, haja coragem. Então eu vou contar uma passagem rápida aqui, Manda! porque eu faço os eventos off-road, né? E então assim, eu fui convidado para fazer um de moto no Maranhão. Um amigo meu lá, gaúchão. E aí ele contratou o pessoal da polícia para emprestar o helicóptero e tudo. E era a Polícia Federal lá, tudo, né? Beleza. Os caras foram lá e tudo bem e tal. Então, ó, sobe aqui, tudo. Eu vou botar um rabo de macaco em você, você fica pendurado, tudo. Só que o piloto era aquele Peraí, piloto. explica primeiro o que é rabo de É um colete que vai atrás assim, parece um cabo, né? Você vai pendurado ali. literalmente pendurado. É a única coisa que segura esse colete. Isso, é o colete. Legal. É onde eles vão com a metralhadora, tudo, né? O fuzil, e eu tava com a câmera. E aí o piloto, ó, você já voou? Eu falei, já fiz alguns voos, mas não, põe o pé aqui, o outro ali, segura aí que nós vamos embora. Eu que vou fazer o movimento, você só dá o clique. Eu falei, ó, perfeito. E uma das tomadas era próximo à água, assim. Então ele foi quase com o estribo na água. Eu já falei, pronto, vai bater Vai me mergulhar, né? vamos morrer todo Pior que você tá amarrado ali, não dá nem pra você saber. Não tem como fazer, né? E eu fotografando tudo, fiz altas imagens, foi maravilhoso. Aí tocou o celular dele, ele atendeu e ele pegou no meio ali e falou, ó, vou te deixar ali, perto ali nas dunas, dos Lençóis Maranhenses, vou te deixar ali nas dunas, porque nós vamos, deu uma ocorrência, nós estamos indo para São Luís agora. E não dá tempo de te levar lá pro apoio. Tá ali. Mas em que lugar do Maranhão que vocês estavam? Não, nos Lençóis Maranhenses mesmo. Ali, né? Entre os Lençóis Maranhenses até o centro do Maranhão. Até São Luís. São Luís é um rolezinho. Rolê, mas o evento era ali, né, nos Lençóis, Tá. né? Só que a nossa base ali, onde era, tinha que pegar um barco ou um carro para chegar no lugar, longe. Não é perto. Não, longe. E tava eu e um outro fotógrafo, o Davi, e aí o cara pousou a gente ali, cara. No meio da areia, desceu assim num campinho assim, que tinha, pum, tchau. Ó, fica com o telefone aqui, celular, qualquer coisa. O celular não era o satelital, porque nem celular tinha na época. Qualquer coisa a gente vai se falando, mas Telefone via satélite. vocês não saem daqui porque a gente vai te resgatar aqui. Eu falei, pô, No meio do nada. não é do nada. Aí foi embora. Aí andando assim, sei lá, uns 5 quilômetros, tinha o rio, né? Rio Preguiça, que dava até Barreirinhas, onde é a cidade que a gente estava. Falei pro Davi, vamos ficar aqui, vamos torrar nesse sol, morrer queimado. E o cara não vai voltar. Ele vai voltar. Se tiver uma ocorrência lá, que história é essa, né?
Vai esquecer da gente aqui. Esquecer. Aí fomos andando até o barco, pegamos o barco e voltamos pra Barreirinha num toque-toque, aquele toque, 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 toque. Era o único barco que tinha, né? Mas é melhor do que Mas, ficar. mas fomos. Então, assim, essa era a foto aérea que a gente fazia, né? As loucuras da foto aérea sempre foram dessa maneira, nunca foi programado, né? Ah, tinha um helicóptero lá no Mitsubishi Cup, que era um evento da Mitsubishi que eu fazia também, que eu trabalhei bastante tempo com a Mitsubishi. E aí o helicóptero era de um piloto. E o cara falou: "Ah, vou sobrevoar". Eu: "Posso ir?". "Ah, pode". "Ó, leva o fotógrafo aí". Era assim, não tinha nada programado, né. Não tinha um E o fotógrafo ia, né? não era que nem hoje, o helicóptero do fotógrafo, o helicóptero do não tinha isso na época, né. Não tinha drone e o fotógrafo ia no que dava, na carona do resto, né. O único evento que eu não era o fotógrafo, era um outro fotógrafo que era o oficial da Red Bull, um grande amigo meu, né, o Marcelo Maragni. Eu fui porque eu estava no mesmo lugar ali, e aí ele falou: "Olha, você pode fotografar, só não publica antes que eu publique, porque as fotos Temos um contrato temos o aqui. contrato ali e tudo". Então eu fiz umas fotos maravilhosas, né, de um kitesurf no meio do rally, no meio dos Lençóis Maranhenses, né. Foi uma coisa, fenomenal, para mim foi muito bom. Então E assim calor, Lençóis Maranhenses. não, calor, eu tô indo para lá agora também, semana que vem, Logo mais, né? logo mais estamos indo fotografar Você não para também. nunca essa vez. Não, Não. não vai parar nunca essa vez. Ah, não. Minha filha falou: "Pai, você não vai nunca parar aí?" Eu falei: "Não. Quando eu parar". Como é o nome dela? Maria Júlia, Maria Maju. Júlia, Maju, ele não pode parar, você não tá entendendo. Aqui é aventura na veia, ele não pode parar. Não deixa esse homem parar nunca, por favor. Não Exatamente, pode parar. exatamente. E aí do calor, tá, a gente estava Vamos lá, falando isso, vamos lá, eu quero te trazer aqui vamos lá. para essa história, eu quero saber o que que te motivou. Não, agora eu vou para esse frio Não, extremo. aí o frio antes do extremo, como eu te falei das aventuras, Hã. das expedições, eu consegui abrir junto com o Gaia lá, as internacionais. Então eu falei: "Pô, a gente já faz bastante coisa aqui no Brasil, vamos para o exterior?" E ele concordou. Assim, no dia 31 de dezembro de 2023, ele falou: "Vambora, aquela ideia sua é legal, vamos emplacar". Ó, que dia bom para bater esse papo. Pô, eu quase caí, né, da cadeira, falei: "Pô, o cara né", deu um presente muito bom, e aí a gente foi, fizemos uma expedição nos Estados Unidos, nos parques nacionais, e ali já começou a dar uma desenvolvida em outros lugares, que foi, né, para o Alasca, É, tem o Alasca, que né. é frio, né, Não, pouco frio, né. que é frio. E aí Quase nada. quase nada. E aí fizemos uma expedição maravilhosa, onde vai estar no anuário, né, vai estar Legal. essa expedição do Alasca também. E e aí eu já estava com uma ideia de fazer alguma coisa diferente, uma coisa meio que pessoal, mas sempre com fundo, eh, de voltar a alguma coisa, né, de um trabalho, né, e que era a vida dos Sherpas, né. Então era um primeiro, assim, porque assim, a história do Everest, que todo mundo sabe, hoje já virou carne de vaca, todo mundo vai, aquela história, tá, beleza. Não é fácil ir, não é fácil ir, é muito Carne de difícil ir. vaca, meu senhor, carne de vaca e o Everest. Ah, É, é. é. Não, eu digo assim, né. Não, você Não, pode, cara. aí, o que que acontece? Eles não sabem o que que é o Sherpa, eles não sabem o que que é o Porter, eles não sabem o que que é a pessoa que mora lá, entendeu? Eles dão crédito para o alpinista, para o John McClarty, para o Fiorino Fasella, né, para os italianos, para os europeus, para os alpinistas. Só que o alpinista nenhum chega lá em cima Sozinho. sozinho. Não Pois chega, é. não chega. Onde que vivem esses caras? Eles comem o quê? Como que eles sobrevivem? Entendeu? Então, assim, Entendi, é claro. uma coisa completamente diferente. Então eu fui resgatar isso. Só que no meio do caminho a gente tinha uma ação social para fazer lá, e 3 dias antes de embarcar para lá, o meu parceiro, o Dr. Kimball, abração Kimball,
ele teve um infarte, né, e aí não pôde ir. Isso acontece 3 dias antes, É. já estava tudo marcado, né? Passagem, marcado, tudo pronto. Tudo. E aí ele faz esse atendimento ocular, ele é oftalmologista, né, e aí É porque é verdade, né? Tinha essa ação. em ação, né, Poxa, social, verdade. e aí eu tive que abortar isso, e durante a viagem, durante as 15 horas de voo, eu tive que me concentrar para voltar no meu projeto inicial, antes de conhecer o Kimball, porque o Kimball veio depois do projeto. Quando eu já estava desenvolvendo o projeto, o Kimball apareceu e falou: "Não, vamos fazer junto. Bom, só vamos fazer Por diferente". isso que são 2 sonhos. 2 sonhos, Por isso que o são 2 meu e do Kimball. Tá E a montanha, o Everest, explicado. entendeu? Tá explicado. E o Kimball não foi, ficou o meu sonho, Tá. o do Kimball, Mas ele foi bem representado. né, e ele estava lá comigo, Eu tenho né, certeza. ele estava lá Eu comigo. tenho certeza. E a pedra, eu trouxe uma pedra para ele de lá, entendeu? Falei: "Essa pedra aqui você guarda, porque você vai voltar lá e Você tem que devolver. devolver a Você não pode pedra lá". botar nada no. Nada, É. nada. Então, sim, foi só emprestado. Só emprestado, você vai voltar lá. Ele se lascou de verdade. Agora Agora ele tem a obrigação, Tem né? que voltar. Antes ele até podia desistir por alguma, agora não tem mais. Tem como. Agora ele tem que voltar. E assim, e quando a gente faz primeiro Sertões, quando a gente faz primeiro, sei lá, Dakar, que eu fui para Dakar também, Dakar é O interessante. Dakar é legal, hein? Vou te Não, contar. você vai me contar. Quando você faz o segundo, você já sabe o que não pode fazer, o que dá para fazer e o que você pode melhorar, né? Claro. O primeiro é sempre uma grande novidade. Sempre Todo mundo aquela surpresa. você fala: "Nossa, é isso, nossa, é aquilo. Pô, podia ter ficado ali. Não, podia ter ido lá". Não, os 3 primeiros dias de Sertões, só para você saber, a sua mala tá lá no carro, ela vai dando aquela ajeitadinha, né. No terceiro dia, a mala já ajeitou, então você também já se ajeitou no Ok. banco, você já colocou seu copinho aqui, sua caneta aqui, a sua câmera aqui, a tampinha aqui, você já Tá mais à vontade. de vontade, aí começa o trabalho real, entendeu. Então os 3 primeiros dias é aquela, então por isso que eu nem ligo muito para os 3 primeiros dias, para os caras ficar reclamando, todo mundo reclama, eu falo: "Ah, tá legal, daqui 3 dias passa", entendeu. No Everest, eu também já, apesar de eu ter feito uma vez só, mas eu já vi como que dá para fazer os outros anos, entendeu. Já estava mais programado, é isso? Exatamente, porque a gente mesmo com toda a programação nossa, com tudo que a gente possa fazer, nós estamos lidando lá com uma situação que não é equipamento. Não é o carro, a moto, o drone, a máquina, é você, entendeu? É aqui, ó, a sua cabeça, entendeu? Então você tem que estar muito bem preparado fisicamente, Psicologicamente. psicologicamente é o que bate, porque você está ali sem nada. Quantos dias durou essa expedição agora? A que eu estava lá uns 17 dias, 18 dias, né. Aí para eles, para o cume é um pouco mais, né, Pouquinho mais. pouquinho mais, porque até o base camp Porque você não chegou ao cume, não era não, na época, não, né? eu não tenho Então, preparação. base camp é quanto? 5.385 E o metros, cume 8.890. é a metade, é isso mesmo? Não metade, mas é mais difícil, porque ali é escalada, né, aí você vai escalando, né. Qual a temperatura que a gente está falando? Ah, varia muito. Nós pegamos menos 22 graus. Menos 22. É. Mas chega mais do que isso também, né? Não sei se chega ali. É. E ali já é Pra mim, menos 22 já tava. né, Já tá frio demais. Fecha Congela- a geladeira. congela o pé, congela a mão, congela a cabeça. Então, é você com você ali, entendeu? No primeiro dia eu fui com um fone de ouvido, botei um foninho, vou ouvindo uma música, descontraído e tal. Depois eu parei, tirei o fone e falei: "Não, espera aí, tem nada a ver o fone aqui. Eu tenho que viver isso aqui, Eu tenho ó. que respirar isso, cara. Ouvir isso. Ouvir. Ah, Não é um silêncio? É esse silêncio. Aí você ouve um barulho, né, que é dos animais passando ali, que eles todos os iaque que andam ali, eles têm um sino, né. Por que que eles têm um sino? Porque eles estão andando. E eles, se você estiver na frente, eles te atropelam, entendeu, ou te jogam lá para baixo. Então o sino é para você se ligar que vem vindo um iaque, você tem que se jogar para o barranco. No barranco eles não vão te atropelar no barranco, eles vão, né, seguir a linha deles, entendeu. E são uns bichos grandes, cara, poxa. entendeu. Então É bom ficar vão esperto. ficar eles estão carregando, botijão de gás, água, mantimento, roupa, tudo, porque
esse trecho não tem estrada, é trilha. Então não tem nada, ou vai assim ou não vai. E helicóptero, né, que é o Uber lá dos caras, é o helicóptero, né. Não tem outro meio, né? Não tem outro Não tem meio, outro meio. O entendeu. que vai numa mochila numa expedição dessa? Ó, é uma mochila, É carrega. muita coisa, tudo que você tem é uma mochila, é isso? Não, e tem a sua mala, que os porters que levam, Tá. que são os carregadores, entendeu. É um grupo de quanto que vai numa missão dessa, assim? Depende. Uma média? A gente tava em 8, Em 8. né, mas Com esse pessoal que dá todo esse suporte também. também, é. Eu lembro de você publicando em rede Isso. social também, eu lembro que você fez uma preparação. Sim, Sei. exato, exato. Então, isso que eu queria falar, né, a preparação física, né, que foi a Athlete lá, o Alan e a galera lá, Euclides, meu treinador, muito obrigado. Sem eles Gente, obrigado, porque senão eu tava aqui de volta, né? Ainda bem. Trabalho excelente. sem eles eu não ia conseguir, cara. Então, uma preparação fenomenal. A Legal. Athlete foi fenomenal. Me preparou 6 meses antes, né, já 6 meses antes? porque eles já tinham me preparado antes, no primeiro momento que a gente ia, e a gente acabou abortando, eu com o doutor, por conta do tempo que não deu, por conta da estrada, que teve uma geleira, enfim. E resolvemos ir o ano passado e tudo bem, ele não foi, mas eu fui. Mas eu fui muito bem preparado, né, então assim, a preparação física tem que ser muito bem feita, muito bem feita. E junto com a preparação É física muito sério, né? é sério. Sério. Vai a sua cabeça, cara, vai a sua cabeça. Então, eu lembrava que eu falava, eu estava fazendo preparação lá, estava fazendo né, o treinamento, e aí eu já não aguentava mais, né, E era só o treino, né? era só o treino. E aí falou: "Não, vamos lá, vai mais, força mais, vamos lá". Então tinha aquele incentivo, aquela vozinha ia ficando, né. Beleza, aí a gente foi fazer uma última aqui com o pessoal, né, fomos lá para Itatiaia, né, e aí fizemos lá, subimos uma montanha lá bacana, perto de Agulhas Negras ali, e voltamos. E ali eu vi já que o negócio não ia ser muito fácil, né, mas tudo bem. E era Nem é tão parecido, né? não tem nada a ver, e tudo bem, mas fomos, né. Eu aguentei a bronca, tudo, eu voltei e falei para os preparadores, eu falei: "Ó Alan, vai ser punk o negócio, viu". "Não, mas você vai, você vai". Eu fui, e teve aquela vozinha que ficou lá, sabe, aquela vozinha. Então assim, quando eu saí nos primeiros 2 dias, foram terríveis, terríveis, assim, escada de 300 degraus, assim, de pedra que você não aguentava subir um degrau, entendeu. E aí, uma hora que eu estava já falando: "Não aguento mais", mas vinha aquela: "Vai lá, força, vai, você consegue, respira, vai". Porque você está indo com o seu corpo, né, com a sua mochila, a sua mala está indo, já foi, sua mala já tá lá no lugar, inclusive, porque os caras jogam bola lá, Os caras são muito rápidos, os caras né? são rápidos, Aham. mas a sua mochila São começa a legais. pesar, entendeu. Então, o equipamento, máquina fotográfica, filmadora, o drone, e aquilo, tal, você a hora que você vê, você tá com 50 quilos nas costas, entendeu. É difícil. E aí você não tem como você parar, porque você tem um horário para você andar, entendeu. Se você não chegar naquele horário, Você tá ferrado, tá né? errado, começa a complicar, entendeu. Então Você acaba ficando mais em risco ainda, né? Cada vez mais em exatamente, risco. exatamente. Então a gente procurava fazer isso, Poxa, né. e você falou do drone agora, e Hum. o drone ele foi para passear, é isso? Ele só Drone foi E passear o drone na mochila, o drone foi uma decepção. Cara, e você se preparou, né? Tudo, O drone passou por tudo. uma revisão lá na Prisodrone antes de Foi embarcar, fantástico, treinei com ele aqui, treinou, tudo. mas conta isso pra Não, gente. mas lá é lei, né. É lei, É lei. não conseguiu voar com o Não, drone não lá. consegui. Existem as taxas que podem pagar, você tem que pagar antecipado, tudo, que é uma fortuna, né. Quanto que é, você sabe? Uns $1.500, $2.000, Pra você voar quanto tempo? 15 minutos. Não, você tem que vencer todo esse desafio e ainda pagar aí $2.000 por 15 minutos. É, Porque ela tá mais ou muito menos. próximo à China, é isso? É, isso é fronteira com a China, então o pessoal tem muito medo do espaço aéreo ali, e também é um parque
nacional, né? Lá é um parque nacional que é proibido subir drone, tem as suas regras, claro. Muita gente sobe, clandestino, como no Brasil, subiu, mas é um risco, né? É um É um risco. risco. Se você subir e pegar, E a vai gente preso. fala da China aí, um dos espaços aéreos mais vigiados. lados do mundo, né? Então, assim, é muito complicado o drone lá, né? Fora que, assim, é complicado tudo. Para fotografar é complicado, para filmar é complicado, para fazer entrevista, para fazer live, para fazer foto de celular, porque você está numa outra situação. Você está andando, você está exausto, você está com frio, né? Muito Muito frio. frio, você está na altitude, sem respirar, entendeu? Cara. Então a sua cabeça não começa a pensar mais, você fala: "Ô, eu tenho que sobreviver". Vira estado de sobrevivência, né? Exatamente. Então muitas coisas eu fotografava, nem lembrava que tinha fotografado. Eu fui ver depois, aqui no Brasil, mas eu falei: "Mas eu tirei essa foto?". "Não, eu tirei". Sério mesmo? Tipo, É. coisa de não lembrar. Não lembrava, cara, não Não lembrava, lembrar. entendeu? Ah, a Madablan, eu lembrei que eu fiz uma foto de celular, mas da câmera eu não sei se eu tirei, mas eu já tinha baixado já, porque eu baixava as fotos todos os dias, né, no HD. Aí eu falei: "Mas será que eu tirei mesmo? Mano, não sei, agora já foi". Então assim, porque a fotografia, como você sabe, né, é aquele momento. Se você não fez naquele momento, esquece. Perdeu aquele time. Perdeu. É isso. Não existe outro momento, né. Sabe que eu acompanhei, né? Eu fui acompanhando, né, daqui, cara, torcendo pra tudo dar certo, achando tudo isso incrível, achando tudo isso incrível. E eu confesso pra você que eu fiquei muito, muito emocionado mesmo. Cada vez que você falava de algum apoiador e tal, aquilo me dava um negócio bem legal, porque não é fácil, a gente não consegue fazer nada sozinho, na verdade. Não. Mas, cara, o que me deixou feliz mesmo foi quando eu vi você lá com uma bandeirinha esticada lá, frisodrone. Aí eu trouxe ela aí. Não, já que você trouxe ela. Trouxe ela aqui, olha. Quero ver isso aí. Olha, dá pra ver, né? Essa, tá pegando isso? Isso é incrível. Aí tem um pouquinho mais pro outro lado, olha aí, ó. Ela já subiu essa bandeira mais do que muito drone no mundo. Mais do que eu deixa eu pegar ela aqui. Segura essa aqui, essa vai para um quadro, ó. Agora acho que vai ficar bem legal aqui. E aí, poxa, dedicado. Cara, Velhão, deixa eu te agradecer por Imagina, isso. cara. Realmente, cara, Isso foi, meu, não tem preço. presente que, cara, eu vou colocar um quadro pra você ver, tem que ir lá na Frisodrone, esse aqui vai estar lá, esse aqui vai estar lá, eu, cara, achei demais. Eu ficava emocionado ali toda vez que eu via, Eu vou levantar aqui, o pessoal da câmera vai ficar maluco aqui comigo, mas eu vou deixar ela aqui, ó. Pronto, ó. Pronto. Vai deixar aqui, ó. Aí. Queridos, desculpem, aí uma bagunça aí, tá? Quando eu vi isso aqui, eu tava na casa dos meus pais moram na Praia Grande, Aham. eu tive que parar, acho que até pro porteiro do prédio deles eu mostrei. Porque, poxa, me senti ali representado pra caramba, eu sei o quanto é difícil uma missão. Sei, imagino. Tô sentindo um pouco mais dessa emoção estando aqui na sua frente. Cara, você tem fotos incríveis, maravilhosas. Eu aprendi a ser seu fã. Imagina. O drone me trouxe muitos amigos, drone, a fotografia, e me fez conhecer pessoas incríveis, maravilhosas. Você é uma dessas aí, cara. Show de Pô, bola. eu não Show de bola. tenho dúvida, isso foi realmente incrível, cara. De verdade, é algo que me deixou. Porque às vezes a gente tem alguns desafios aqui no nosso dia a dia. Exato. Cara, você foi testar o máximo do seu corpo, mente, cara, do seu trabalho, mostrar o quanto você é bom, porque o cara tem que ser muito bom, Haroldo, velho, de verdade, não. Obrigado. O Não, cara tem que ser mas muito. eu Não é que eu cheguei, né? Eu sei. Olha, eu preciso mandar, tem que ser muito foda pra encarar isso, cara. Tem que ser, velho. Não é pra qualquer um. Não, lá eu diria que lá é um desafio, assim, foi um dos maiores desafios que eu fiz. Dos maiores Dos desafios. maiores desafios, não tem outro. E eu te falo assim, você falou da preparação física, né? Beleza, a preparação do drone também, você me preparou o drone para subir. Eu ia subir, eu só não subi para não perder ele. Ia subir e perder. Dava, é isso. Fiz o que dava, entendeu? É isso. Mas a Você já preparação. tava alto, o drone não Nossa, tava, sabe? Não, tenho certeza que seria uma experiência. Não. Legal pra caramba, mas é isso. Não, mas com certeza
eu fui muito bem apoiado, entendeu? Todos aqueles patrocinadores, entendeu? A Globalsat que me ajudou lá no rastreamento, com o telefone satelital, eu ligava todos os São dias. ferramentas indispensáveis, né? Não, se não fosse a Globalsat, como é que eu ia falar? Você não tem, o celular não pega. Wi-Fi de vez em quando, E nem entendeu? deve ser naquela qualidade toda, Não, né? não. Então eu tive uma comunicação diária com o Brasil, com a nossa assessoria de imprensa, né, a Fabíola, a Paula, né. A Paula coordenou tudo daqui, do Brasil, porque eu ligava, você entendeu? Eu falava: "Olha, tá acontecendo isso, ó, eu não sei se vai chegar a foto, mas se chegar é isso". Aí elas colocavam ali, né, nas redes sociais, porque eu não tinha a mínima condição de ter um celular ali ou um Wi-Fi para poder fazer. Então, a preparação, além da ginástica, né, além de toda a preparação física, tive a preparação também da Forged, né, do Augusto, que me ajudou também, né, que foi na parte dos suplementos, que é muito importante, Tenho cara. certeza. É muito importante, porque a alimentação lá é diferente, cara. A alimentação lá, o pessoal é vegetariano, ninguém come nada, carne, né, frango, peixe, então eles comem muito bem. Mas o vegetal deles, entendeu? E você não tá acostumado, eu não sou vegetariano, eu não tô acostumado, entendeu? Então, Saudade de uma carninha, nossa, saudade de tudo. Então, assim, o suplemento me deu energia, acredito. a vitamina que ele me deu, vitamina C, vitamina D, B12, aquela monte de vitamina que eu tomava tudo junto de uma vez. Não, aí eu esquecia o horário, eu via tomando tudo. Foi o que me segurou também, porque eu não tive um resfriado, não tossi, não aconteceu nada, sabe? Foi incrível porque eu Porque para o corpo a mudança é gigante, é então se você gigante, não tá entendeu? preparado mesmo. Aí, vai lá, a parte de roupa, né, eu estava com a Oakley me deu todo o suporte de roupa, então eu não passei frio nada, estava com todos os uniformes, os óculos, os Googles que eu usei lá, que são fundamentais, porque você não tem um óculos bom para o sol, você queima a sua vista. É completamente diferente do que a gente está acostumado. Diferente, cara. Então eu estava com óculos da Oakley preparado, um óculos, né, do dia a dia que eles me deram, que foi o que me salvou também, que eu só usava óculos escuro até de noite, porque, né, você chega lá, os horários também são bem diferentes, né. Então é todo esse pessoal, então, ah, né, você frisou o drone que me ajudou pra caramba, me incentivou a levar o drone, entendeu, porque senão eu não ia levar, né. É, você É. tá aí uma coisa que eu podia fazer é isso, É, incentivar que incentivou, você falou: "Vai que tá bom, tá zerado". Pô, eu fiz o teste, subi, desci, fiz de tudo, tá tudo perfeito, 4K e não sei o quê, beleza. Mas tive o apoio da Athlete, tive o apoio da Forged, tive o apoio uma coisa importantíssima também, é você ter segurança se acontece alguma coisa com você, né. E a Cardeal Seguros segurou essa onda olha que pra mim. legal, hein. Olha que Porque, bacana. um resgate aéreo lá ou um hospital, você vai ficar na roubada? Como é que você vai fazer, entendeu? Então a gente tinha lá, um plano, né, que a Cardeal Seguros fez pra gente, né, para os 2, pra mim e para o doutor, e foi muito legal, Que bacana, que porque nós bacana. não Não, precisamos porque nada, pode meu. acontecer, não, esse tipo de Exato, coisa que a gente faz para não precisar, exato. mas caso precise, Caso precise, feito. tá feito. A parte de óculos que eu falei, né, que foi, Uhum. meu, fundamental, a comunicação também, né, E o que que e você trouxe, assim, de experiência mais incrível, além do, é claro, desse acontecimento, o que que foi, assim, de mais fantástico que aconteceu nessa expedição, assim? Aquilo que você não vai esquecer nunca na vida, puto, momento comigo mesmo. com você mesmo. Na última atacada, foi assim, acho que a pior atacada foi a última, né, que a gente para chegar no base camp, você tá numa cidade antes do base camp, você vai deixar suas coisas lá, vai praticamente só com a sua câmera, porque você vai dormir nessa cidade, então você vai e volta. Então são 5 horas e meia, 6 horas para você ir e voltar. Só que você já andou 5 horas até essa cidade, Pois é, né, então você tem 10, 12 horas de caminhada. Então você já tá cansado quando você chegar lá, aí você tem que descansar um 12 pouco, horas de caminhada, e aí você na tem que neve, ir voltar, né, na pedra, né, pedra, né, pedra com gelo, né. pedra, É, aquele frio delicioso. aquele frio maravilhoso. Pô, E a gente foi, né, e aí nesse momento é uma trilha única, você tá no topo, assim, de um lado você vê, o glacial, do outro lado você vê a montanha lá pra baixo, né. Aquele momento pra mim foi o mais significativo de toda a viagem, porque eu estava ali, eu.
Só eu. Não tinha guia, o guia estava mais para frente, Era você e você. era eu e eu andando ali, entendeu? Ouvindo o barulho da pedra no chão, refletindo sobre os meus X anos de vida, né. Não, emocionante, cara. É muito emocionante. E quando eu cheguei lá, meu, bateu aquela coisa que eu falei: "Pô, consegui chegar aqui", Bom, entendeu? Pus a mão na pedra lá, que o base camp nada mais é do que uma pedra pichada base camp. chegamos aqui. Chegamos, Mas pus a mão na mais, um pedra. significado muito maior do que isso. Não, Acho que claro. visualmente, de repente, Visual, agora nessa nova temporada que eles estão indo agora, amanhã, inclusive, a Grade Six que me levou, entendeu? Carlos Santelena, valeu Carlão, vamos lá, conto com você lá em cima, hein, meu, você e sua equipe, hein, é pra ir de novo, hein. que O legal. Carlos, ele quando eles chegam lá, tem um acampamento base que é todas as barracas, toda aquela coisa que a gente vê na televisão, aquela Tá. fila de É onde tem alpinista. aquela foto. Você tem Exatamente. a foto. Aqui é onde tá a foto Exato, com essa bandeira tá aqui, vendo? é isso? É lá no Então eu vou Base pedir pro nosso editor colocar essa Isso, foto aqui isso. pra vocês verem do que é essa pedra, Pedra. volta que tem as Exato. barracas. Essa foto fica Exato. bem claro mesmo. Bem Tem claro, na minha meu. cabeça. E quando é que sai o livro? Então, o livro agora nós estamos retardando ele um pouco para pegar umas imagens do Base Camp, né, desculpa, do cume mesmo, que uns amigos estão subindo para lá, né, o Dudu Estamos indo agora, é indo isso? amanhã. É É, nessa expedição nessa aí. expedição já, Legal. né, o Dudu, Legal. o Léo, Complementar ainda exatamente, com as complementar fotos com as do fotos cume. do cume. Legal. E aí o livro, eu pretendo lançar ele até o final de julho, né. Até no final de julho desse ano. De agora. Então, porque ele já tá pronto, é isso? Faltam detalhezinhos. Ele tá assim, ele tá começando, a gente tem lá o editor que é o Rodolfo que tá dando um gás, ele acabou de entregar um livro, né, que tá sendo impresso agora, e já tá entrando no outro, né, então assim, a cabeça dele já tá mudando o cenário, agora ele quer o frio, quer outra história, entendeu. E é um livro totalmente diferente de todos que eu fiz, né. Eu já tenho na cabeça como eu quero, fotos preto e branca, foto, assim, que vai transmitir, que eu já vi no telão que eu coloquei na minha casa, né, eu já vi que a hora que a gente olhar aquilo impresso, vai chocar, entendeu. Já é o seu livro preferido? Ah, não sei. Difícil perguntar isso para um pai, né, qual é o filho preferido, Ah, não né. dá, tem tantos, tem Não, tantos. pô, é o 48º, né. Tem tantos, meu, tem. Que demais, cara. Bom, isso foi incrível. Então, ó, vou fazer o seguinte, eu vou Sim. pedir já pro editor também já colocar aqui, já Tá. deixar aqui as suas redes sociais, depois você Sim, vai falar mais no final, mas eu vou pedir para já deixar aqui, Sim. para você também ir acompanhando aí, você não pode perder, você não pode deixar de ter esse livro, isso é algo histórico. É algo para deixar, sabe aquilo que a gente estava falando dos livros que a gente tem, deixar guardado? Esse é para você realmente ter aí, com carinho, guardar, porque, olha, é para poucos. Essa primeira tiragem inicial sai quantos, já sabe? 1000. 1000. A tiragem é de 1000, né. Tiragem. Normalmente a tiragem de todos os livros já dá 1000, entendeu. Entendi. Mais ou menos isso, né. Não dá para fazer Porra, você sabe que o primeira edição é muito mais legal do que todos os outros, né, então, porra, não fica sem. Não vacila para não ficar sem. E deixa eu sair aqui, Sim. deixa eu sair aqui do frio. Vamos lá. Dakar. Ixi. Dakar. Essa Porque história Dakar também é uma experiência completamente diferente. é uma loucura só. Cara, você já parou pra pensar que você não é 100%, né? E quem é 100%? Nessa, mas Dakar foi uma loucura porque a gente foi, meu, assim, vamos fazer o Dakar? Vamos. A Mitsubishi me deu um carro, na realidade quem me deu o carro foi o Erley, que trabalhava com os carros da Mitsubishi, né, me emprestou o carro e preparou o carro, ele era preparador de carro, e falou: "Ó". Porque precisa de toda uma preparação, né? Falou: "Ó, é isso aqui que nós temos". Parecido preparação de Dakar com Rally dos Sertões? É igual, mesma Mesma coisa. não muda, o terreno é o mesmo. A diferença é que lá você não tem apoio e o diferencial, o Dakar que eu fiz, foi o último Dakar na África, o último. Por que que foi o último? Porque no ano seguinte o Bin Laden, falou que ia explodir o acampamento se tivesse Bin o Laden. Bin Laden. E aí os caras falaram, não acreditaram e continuaram fazendo a preparação, tudo. E aí ele ligou lá pro organizador e falou: "Vocês estão duvidando? Primeiro acampamento nós vamos explodir, vai morrer todo mundo". Pau.
e parou. Aí eles abortaram o Dakar 2000 e eu fui no 2007. 2007, em 2008 não teve Dakar por conta disso. E todas as equipes perderam muito dinheiro, né? Porque ficaram sem. Como é que vai fazer? E aí transferiram para América do Sul, na Argentina, Bolívia, Peru. Tivemos 6 edições aqui, né? Mas eu fiz essa Paris última. também? Não, Paris é antes. O que eu fiz era Lisboa-Dakar. Ok. Saiu de Lisboa, Dakar. É que o nome ficou como Dakar, Mas, mas o original era Paris-Dakar, né? ok. E eu fiquei estudando, quando eu estava na Mitsubishi trabalhando, né? Eu sempre ficava estudando a maneira de ir pro Dakar. Ah, eu vou, eu quero ir, eu vou, eu sou fotógrafo de rally, que era um sonho, né? E aí, poucos brasileiros tinham ido pro Dakar, os fotógrafos, né? E aí, 10 anos depois de tanto estudar, eu falei, agora eu vou. E consegui um patrocínio. E fui eu e Ricardo Lopes, Ricardo de piloto, excelente piloto, mandou um benzão lá. E eu de navegador, fotógrafo, cinegrafista, Tudo. tudo, e não enxergava o GPS, que ficava grudado, você tinha que pôr cinto. Jura? Não, foi só, assim, saiu um livro dele, só o livro do Dakar, que foi uma aventura única, exclusiva, e a gente passou por todas as situações, todas. Até assim, de paredão da morte, que eu falei, agora os caras vão botar a gente aqui e metralhar a gente, que a gente achou que era, né? Cara, eu não conheço esse livro, esse eu quero ver. Esse livro é Esse eu quero ver, hein? esse é super bacana. E já tem alguma aventura próxima preparada aí? Tem alguma coisa no forno? Deixa eu melhorar isso. É, Eu quero saber se já tem alguma e tem alguma que assim ainda, poxa, Fernando, essa eu realizo antes de ir para outro local. Essa eu tenho que realizar. Não posso ir embora sem realizar bom, essa. não sei, ainda estou pensando, né, surpresa aí. Mas esse ano nós estamos indo para a Islândia, né? Esse ano, Islândia. Islândia, vamos lá fazer a aurora boreal certa, né? Você gostou do frio mesmo, cara? É. É isso? Se apaixonou pelo frio desse jeito? Eu gosto de calor, gosto de praia, né? Mas não sei o que aconteceu, de repente o frio me atraiu mais. Ainda. Bom, mas tem essas coisas legais também, tem que ser no frio também? É, Pô, e eu, assim, a aurora boreal é uma história louca porque a gente foi fazer um rally na Suécia de velocidade, na neve. O único rally na neve que tem é na Suécia. Nós fomos para lá sabendo que era na neve, né? Então é uma coisa com o carro no meio do gelo, em alta velocidade, no meio do gelo, jogando gelo. De vez de terra, joga gelo em você, né? E foi fantástico tudo. Só que uma semana antes, nós chegamos adiantado, nós queríamos ver a aurora boreal. E na Noruega, em Tromsø, é onde tem a aurora boreal, tudo. Vamos ver, vamos lá, vamos. A gente pega, sobe de carro, tal, é pertinho, beleza. Primeiro que não era pertinho, e segundo, que tava um frio tinha lascado, quanto isso aí que tinham falado? Não. Sei lá, era longe pra caramba. uns 2.000 quilômetros, entendeu? Aí, Não é nada perto, que foi não, quilômetro. aí o cara falou assim, olha, vamos aí pela estrada, tudo, vamos subindo. Beleza, saímos né, da Suécia, né, de Estocolmo e fomos indo para Oslo, né, na Noruega, e fomos subindo. Aí na estrada que a gente tava, tinha um túnel, tem essa foto também, um túnel congelado, né, assim, umas gotas assim, né, tudo congelado, e a gente, tudo bem, passamos o túnel. Do outro lado tinha uma polícia, parando o trânsito. Aí paramos e falamos, vai ver que é passaporte, os caras querem ver essas coisas, né, de fronteira, nem me toquei, né. Aí ele falou: "Vocês estão indo pra onde?" "Ah, estamos indo pra Tromsø." "Ah, tá. E vocês sabem chegar lá?" Eu segui aqui, né, o GPS. Tamo aqui. Vamos embora, seguir essa estrada. Então, o problema é o seguinte, até aqui nós damos assistência. A partir Partir daqui, daqui é sua conta e risco. e a estrada tá congelada, o risco de escorregar e cair no mar, Gigante. gigante. Eles estão lá para te avisar, É. para tentar te dar certeza? a Você tem certeza mesmo? Meia volta, voltamos. Meia volta. Você não tá voltando certo. Não. Ufa! Voltamos, paramos em Oslo, né, frustrado, eu falei: "Eu quero ver essa aurora boreal". Aí, falando na recepção, a mulher falou: "Olha, se vocês andarem aqui, deu um caminho, vocês vão ver a tal da aurora boreal". Tá bom, pegamos uma garrafa de café ali e tal, e vamos lá para ver a aurora boreal.
a menos 30 graus que tava, sei lá quantos graus tava, muito frio. Ficamos dentro do carro, quase congelando, porque não podia ficar com o motor ligado, senão acabava o combustível, né? E cadê a aurora? Toda hora eu via uma luzinha, acho que é a aurora boreal. Não via, não via. Passamos quase a noite inteira naquele frustração, E não não veio. vimos, voltamos, né? Então vai ter que ter. Aí eu fui pro Alasca, no ano passado, ano retrasado, né? Aí no Alasca, pô, a gente tava lá e a mesma história da aurora. Onde que tem a aurora boreal? Olha, Caçando essa senhora aurora boreal. ali, ó, hoje. Onde teve? 2 horas da manhã, você vai ali que você vê. Mas tem que ser 2 horas da manhã, no Alasca, né? Lá no norte do Alasca. A gente, vamos embora. Norte do Alasca, quentinho. Na hora que ele tá saindo, né, pra ir pro quarto pra dormir, que era fora desse restaurante, assim, era um lugar ermo, só tinha um posto, a manivela praticamente, e uns quartinhos aqui. E aqui na frente era uma conveniência que você jantava, tomava café, tudo, só. O último ponto antes de chegar em Prudhoe Bay, que é a ponta do Alasca lá, né. Final do mundo, Do mundo. literalmente. Chegamos ao fim do Não, mundo. fim do mundo, né. Depois eu coloco o nome lá, que eu até esqueci o nome do Fica sossegado. O que aconteceu? Olha, estamos saindo, fechando a obrigado, vamos lá dormir que a gente vai acordar às 2 da manhã. Ela fala: esqueci de te avisar. Se vocês virem o urso, vocês batem palma, gritam, faz barulho, porque ele vem por trás, assim, e te pega por trás. O urso, Aquele abracinho base. sim, é perigoso". Aí eu falei: tá brincando, né, meu?". Ela falou: não tô brincando, eu tô falando sério, o urso aqui tem um monte, tem um urso por habitante, O- tá, e você tá na área deles, então Você você tá toma maluco. cuidado. Bom, é óbvio que a gente ficava olhando pra tudo quanto é lado, né, meu. E aí fomos, 2 horas da manhã, fomos lá Informação dessa. e ficamos ali tirando a foto, né, tudo, né. E a hora que passa aquela coisa, é rápido, né, é uma questão assim, você olha aqui: "Ai, que lindo", tal, tirou foto: "Ai, que lindo, ai", não deu tempo de montar o tripé, eu já caí no chão, já comecei a fotografar no chão e tudo, e saíram altas fotos e, nossa, e a coisa é realmente fantástica. Poxa. E aí dali a gente falou: "Meu, vamos fazer uma caça à aurora boreal real, né, vamos pra ver a aurora boreal, não pra se tiver a gente". E aí é onde saiu ela. Essa da Vai Islândia. sair essa da Islândia. Em breve, aguarde cenas dos próximos capítulos. É isso aí. Haroldo, cara, infelizmente o nosso tempo tá acabando aqui. Eu acho que renderia mais umas 2 horas fácil aqui, que de história pra gente conversar. Ó, eu sou obrigado a falar que você vai ter que voltar pro dia de novo aqui pra gente bater esse papo, pra gente continuar aí. Claro. Eu tenho certeza que as pessoas que estão vendo estão tão encantados como eu. Mas falando em encantar, eu tenho certeza que nós conseguimos aqui hoje inspirar algumas pessoas. Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. E aí, para uma pessoa, para um fotógrafo que está começando, seja com drone, seja com câmera, um cara que pensa em viver grandes aventuras assim, tem um conselho? Viver. Viver. Fecha Apenas o viva? olho, viva, porque a fotografia é única. Eu já dei aula de fotografia e não existe uma receita. Não existe: eu sou melhor que você não existe. A sua fotografia é sua. Aquele momento é seu, de mais ninguém. Eu não vou conseguir tirar, o outro não vai conseguir, ninguém vai conseguir, só você tirou. Aquele momento, aquela congelada daquela imagem, só você. Nunca mais ninguém vai fazer. Então aquele momento é seu, é único, você eternizou o momento. Então assim, viva intensamente a vida, porque em qualquer momento que você virar, é uma fotografia que você está fazendo. Se você tem esse dom, ou se você quer aprender a ter esse dom, o dom a gente nasce com ele, né, mas, se você quer aprender um pouco mais, desenvolver um pouco mais, é vivendo, é a vivência, você entendeu? Ser humilde, né, falar: "Não sei fazer, Claro, não sei fazer", acho que tudo nasce né. disso, né? É, Nasce disso. e também, não é o equipamento, não é a coisa, é você ouvir as pessoas, entendeu?
ouvir o outro cara na sua frente, do seu lado, o ser humano, né, porque a gente tem muito desse ser humano, a gente vê muitos animais que fazem coisas melhores que a gente, né. É um fato. Então é viver. A vivência é tudo e ter a humildade de saber que, a sua fotografia muito melhor que a do outro e você não precisa ficar falando isso, você Hã. demonstra só num clique, né. Com imagens, Com não imagem, precisa de palavra exatamente. nenhuma se estressar, verdade. Exatamente. Haroldo, fala seu Instagram aqui para o pessoal aqui. O meu Instagram é Haroldo Nogueira JR, né, Motor Action Brasil é o Instagram da empresa, né, que eu faço bastante coisa, e a Chess Fotografias é onde eu coloco as minhas publicações. Legal. Vou pedir, claro, para o Sim. editor colocar aqui para ficar Espera aí, fácil. tem um Manda. outro, Fine Arts, que é o que a gente está fazendo agora, o meu amigo Vitor da Alpha Graphics que está imprimindo as nossas fotos, nossos quadros, tá. Alfa Gráfica, Alpha legal pra Alpha caramba. Graphics. O Vitor tá entrando com a gente nessa tocada aí, que o Fine Arts é eternizar a foto, né, em quadros, que é o home decor, né. Então a gente vai fazer isso para várias instituições, hospitais, Poxa, hotéis, bacana, tudo, né, uma coisa legal, diferenciada, é. Bem bacana, bacana. tá. Haroldo, algum recado final aí? Agradeça a todos esses seus patrocinadores, por Tá no favor. meu casaco. Empresta o casaco. Presta esse casaco aí. Espera aí. O primeiro é o Frisodrone, Pô, obrigado. o Fernando, Isso. mas é verdade porque, pô, na realidade, tudo aconteceu justamente assim, eu quero fazer umas imagens aéreas. Pô, cara que eu conheço, o único que eu tenho confiança é o Fernando. Valeu. Vou falar com ele, cara. E ele já me deu, na hora ele falou: "Manda pra mim o projeto, eu tô dentro". Pô, deu uma segurança tão grande, cara. Legal, Foi cara. muito bom. Aí eu já falei da Athlete, né, que foi óbvio. Foi não, é a meu preparador. O Alan confia muito em mim, a gente tá toda hora fazendo as Mostra coisas. essa jaqueta aí que tá na sua mão aí, porque essa jaqueta é uma jaqueta internacional. Ela foi pra lá. Ó, ela na frente assim, aqui, ó, os dois sonhos, tá aqui do lado, as costas dela, com toda essa galera aí que deu uma força de alguma forma, hein. Essa jaqueta foi Eu lá, esqueci de falar, voltou. a Oakley me deu, claro, Bacana. Globalsat, sem palavras, a Forged, a Felcon é o equipamento que o doutor ia levar, entendeu? Não, Ok. Infelizmente ele não infelizmente não pôde deu, ir. mas ele foi um patrocinador, né. É, então, tá junto, Tá ajudou, acreditou. A Cardeal, pô, obviamente é o meu seguro que eu tinha lá, né. Que demais. A Triple, meu parceiro eterno, que tá aqui comigo faz tempo, que faz a parte de a moto da Triumph é deles, entendeu. Legal. Então é a empresa que me apoia nesse setor, né. A gente nem falou de moto, nem deu tempo, né. Não, Tá vendo? A gente vai ter que tem. vai ter que voltar. A Oakley também, olha, isso todo mundo. Valeu, pessoal. Haroldo, cara, Show, cara. Brigadão aí. por bater esse papo com a Valeu. gente, valeu. Sinta-se convidado, ó, por Maravilha. favor, quando o livro estiver pronto, eu quero que Não, você trago passe aqui, aqui. nem que seja para ficar 5 minutos falando comigo e mostrando Pode ficar esse tranquilo. livro. Quero sim, quero que você apresente isso pra gente Vai aqui, ser vai bem ser uma bacana. honra receber Bom. você aqui mais uma vez, de Valeu. verdade. E você que tá aí desse lado, não esquece de seguir também o Hora de Voar. A gente tem o nosso canal de corte, tem esse canal aqui oficial, tamo no Instagram, podcast Hora de Voar, e a gente também tá em todas as plataformas de podcast, é só você escolher a que você quiser, Deezer, Spotify, Google, o que você quiser, a gente tá lá. Escolhe no seu preferido, porque eu sei que nem sempre a gente consegue assistir, às vezes a gente tem que ficar só ouvindo. Não quero saber de que forma que você tá consumindo esse conteúdo, só consome ele com a gente e vambora junto até o próximo episódio. Não percam, porque na semana que vem eu também tenho um convidado especial e você não vai ficar de fora, sabe por quê, né? É hora de voar, então bora voar junto com a gente. Legal? Valeu. Abração.